dia, no ar ao vivo, Opinião Minas. Associar a felicidade e o prazer àquela cervejinha ou drink para relaxar e colocá-los como prioridade frente a outras situações pode ser um sinal de risco. Esse é um dos destaques do programa de hoje. E ainda, em todas as culturas e religiões, o Ano Novo significa um recomeço, o encerramento de um ciclo e o início de outro. Como aproveitar o momento e fazer um balanço dos meses que se passaram. Se você quiser fazer perguntas, mandar um comentário, fazer alguma crítica ao nosso programa, ligue pra gente. O telefone da nossa produção é o 3269-9069. Pela internet, pode ser por e-mail, no opinião@redminas.mg.gov.br. Ou então pelo Facebook, no /Opinião Minas. Participe! De acordo com um estudo da Unifesp, 11,7 milhões de brasileiros são dependentes do álcool. De 2006, quando começou o levantamento, até 2012, a quantidade de pessoas que consomem bebidas alcoólicas uma vez ou mais por semana aumentou 20%. E entre as mulheres, esse índice é ainda maior. Quem está aqui para repercutir com a gente esses números é a neuropsicóloga Cristina Yume. Bom dia, Cristina. Bom dia. Quanto que uma pessoa pode ser considerada dependente do álcool? Depende da quantidade de álcool que ela consome ou a variação dos dias? Depende muito de alguns sintomas que a Associação Americana de Psiquiatria ela coloca para gente. Então, por exemplo, o aumento da tolerância do uso do álcool. Então, se antes a pessoa bebia de 2 latinhas a 3 para ter os mesmos sintomas, ela precisa aumentar este uso. O impacto também que nós vemos muito no trabalho, em questões relacionadas ao lazer, sempre associado ao uso de bebida alcoólica, são alguns sintomas que devem ser vistos com grande relevância. Você falou da questão da 1 ou 2 latinhas e depois passou a ingerir mais, né? Isso depende, por exemplo, quantas vezes por semana? Tem alguma regra, né, que a gente possa usar de parâmetro? Sim, geralmente o que nós utilizamos, né, seriam de 5 doses por semana a mais doses por semana. Então seria como se fosse uma latinha ou um drink por... Seria uma dose, é isso? Exatamente, uma dose de uma bebida destilada, por exemplo. Então, assim, varia de acordo com o teor alcoólico. A pessoa já é considerada um dependente? Associada a esses outros sintomas, aumento de tolerância, do impacto na vida social da pessoa. E não se fala mais hoje em dia a palavra alcoólatra? Exatamente. Hoje em dia é muito usada a palavra alcoolista, justamente por causa dessa questão estigmatizante, né, do nome alcoólatra. As pessoas, a nossa sociedade, ela tem um problema de estigmatizar muito esse dependente. É um transtorno psiquiátrico, né? Também. Então, assim, é uma tentativa da gente tentar que ele não seja tão estigmatizante, porque por trás desse dependente existe uma pessoa. Exatamente, aí que eu queria chegar. O que faz uma pessoa, o que leva uma pessoa a ter esse consumo exagerado, mesmo ela tendo consciência de que isso pode fazer mal para a saúde, de que ela está ficando dependente? Por que ela mesmo assim permanece? Geralmente, alguns estudos muito recentes, eles comprovam que o abuso ou a dependência de substâncias, do álcool especificamente, ela está associada com alguns quadros que nós chamamos de comorbidades. O que seriam isso? Às vezes algum quadro depressivo, alguma fobia social, algum transtorno de ansiedade. Em relação ao quadro psiquiátrico, especificamente. Em relação às outras pessoas, geralmente elas associam o uso de bebida alcoólica a momentos prazerosos. Então, assim, a gente tem uma gama aí de situações. E como é que a gente pode avaliar o tempo que o álcool permanece no organismo da pessoa? Quais são os efeitos a curto prazo? Por exemplo, uma pessoa que bebe todos os dias, esse álcool circula durante quanto tempo no organismo? Como é que é isso? Sim. A curto prazo, a gente tem efeitos em relação ao cérebro no nosso sistema dopaminérgico, né, que é o sistema de recompensa do nosso cérebro.
Sente o prazer, exatamente, exatamente. Um impacto imenso no sistema cardiovascular, enzimas hepáticas. Então, assim, isso já em curto espaço de tempo, né? A longo prazo, então, nem se fala, né? A longo prazo, o que pode acontecer? Existem estudos na cognição, perda de memória, afetando esse sistema de memória, impactos no que a gente chama de cerebelo, ou seja, em relação ao comportamento motor, a motricidade. Então, a gente vê que, por exemplo, alguns dependentes, né, em abstinência, eles têm um tremor específico. Então, decorrente desse impacto que o álcool tem no organismo, né? A dependência do álcool, ela pode ser hereditária? Existem estudos falando disso. Existem a carga genética muito expressiva, mas não somente a carga genética que tem esse desfecho. O que nós falamos é genética mais o ambiente. Né? Então, ela pode ter predisposição, mas pode não querer... Exatamente. Né, segurar aquela vontade. Exatamente. E ela consegue ficar livre dessa dependência? É um tipo de transtorno. A gente tem que sempre ter o que nós chamamos de manutenção. Né? Então, a pessoa que já foi dependente um dia, a gente tem que ficar sempre atento. Né? Então, assim, como um dependente, a droga, o álcool também é uma droga. É como se fosse um dependente, é uma dependência química mesmo, né? Tanto psicológica, do comportamento e até molecular. Então, para ficar livre, ela tem que fazer um tratamento. Sim. Por isso, a gente recomenda, né, sempre a procura de um especialista na área, né? Os psicólogos, psiquiatras, sempre. Cristina, mas a dificuldade é porque, assim, muita gente tem prazer, gosta, acha que consegue controlar, ou que mesmo sabendo que bebe a mais do que deveria... consegue separar, por exemplo, do trabalho. No trabalho é uma pessoa excelente, competente. Em casa também trata bem os familiares, mas ela sabe que tem essa dependência e não larga. O que leva a pessoa a continuar e como é que pode ser colocado para ela que isso está fazendo mal para a saúde dela? Existe ainda, o governo ele lançou campanhas contra o tabaco recentemente, né? Acredito que o álcool também vem aí com o uso do bafômetro, algo mais nesse sentido, mas ainda não é divulgado o impacto que isso tem, né? A longo prazo no nosso organismo. Então isso é muito importante, né? Igual eu já falei assim, questões relacionadas com a perda de memória muito associada ao álcool. Então, isso é pouco divulgado. Né? E você falou aí do bafômetro, das campanhas contra o tabaco. Geralmente, quem bebe, quem fuma, quando está bebendo, fuma mais. Tem uma associação também, não tem? Existe essa associação também. Que aí acaba tendo um problema dobrado. Sim, exatamente. Essa pesquisa que a gente está falando aqui da Unifesp, que divulgou que 11,7 milhões de brasileiros são dependentes do álcool, também falou que, igual a gente anunciou aqui no início, que aumentou 20% desde 2006 a 2012. 20% entre os homens. Mas entre as mulheres aumentou ainda mais? Sim, exatamente. Quantos por cento, mais ou menos? Isso ainda, eles estão com as estatísticas ainda preparando, mas o que a gente vê é um impacto maciço, né, das indústrias de marketing visando o público feminino. Então, por isso que as mulheres passaram a beber mais. Exatamente. Porque antigamente tinha aquele preconceito, né? E hoje em dia esse preconceito está se dissolvendo. Para as mulheres o risco é maior? O metabolismo da mulher realmente é um pouco mais lento que o metabolismo dos homens. Então, assim, a mulher ela precisa de menos doses do que os homens para obter o mesmo efeito, né? Mas aí seria uma vantagem, entre aspas, para elas, não? Porque eles estão ingerindo mais, então. Mas o problema é que talvez elas vão ingerir mais álcool, acompanhando, né, por exemplo, assim, numa mesa de bar, acreditando que estão no mesmo nível de metabolismo. Então, a mulher, ela com menor quantidade de álcool, ela pode ter um efeito no organismo igual ao do homem. Ou maior. Exatamente. E o que acontece quando uma pessoa quer parar e não consegue? Aí a procura de um especialista é extremamente recomendada. Extremamente. O uso, às vezes, de medicações, de um acompanhamento de perto para um especialista é muito importante. A maior dificuldade é essa pessoa admitir que ela tem essa dependência ou não? Sim. O que a gente chama, né, principalmente na linha que eu atuo, que seria a terapia cognitivo-comportamental, o primeiro estágio, muitas vezes, é o de pré-contemplação. O que seria isso? Olha,
eu sei que eu tenho, mas assim, não admito muito. Depois de contemplação, olha, eu estou tendo algum prejuízo. Então, assim, a pessoa já vai se mobilizando um pouco para a mudança, né? Em quanto tempo isso pode ser conseguido? Por exemplo, no caso do tabaco, parece que se a pessoa ficar sem fumar durante 20 anos, demora 20 anos para o organismo ficar livre totalmente do tabaco, não é isso? Sim. 20 anos. Sim. No álcool tem esse tempo também? Existem estimativas, mas depende muito do consumo do álcool ao longo da vida. Então, essa estimativa varia um pouco mesmo. Então, hoje em dia as pessoas estão começando a beber mais cedo? Com certeza. Com certeza. Infelizmente, o que a gente tem hoje em dia é um dia muito corrido, né? Então, assim, muitos dos pais, eles fazem o uso de bebida alcoólica dentro de casa. O que a gente tem é que as crianças, elas têm os modelos, né? Então, assim, elas vão, a cada dia que passa, o pai bebe para relaxar. Então, o que ela associa? Associa o álcool a prazer. É um exemplo, né? Exatamente. E tem pais e mães também que costumam, vamos supor, molhar a chupeta, o bico da criança na cerveja, e dá isso de jeito nenhum. De jeito algum. Até o período de 14 anos, 15 anos, a gente ainda está com o nosso sistema nervoso em desenvolvimento, né? Então, o álcool é extremamente tóxico. A gente tem que ter essa informação, né? Para a gente ter consciência de que quanto mais cedo a criança, o adolescente iniciar esse uso, o prognóstico não é tão bom assim. Ô, Cristina, para a gente encerrar, começando 2014, né? Primeiro dia útil de 2014, qual que é a dica que você dá para quem está tentando mudar e a partir de agora uma das metas é ficar livre do álcool? Primeiro é tentar associar. Existe uma fórmula que nós temos de saída mais amigos igual a álcool, né? De tentar mudar essa fórmula para saída mais amigos igual a memórias boas, a momentos bons e não associar isso simplesmente ao álcool. Já é o começo. Já é o começo. Obrigada, viu? Obrigada Feliz 2014 para você. Bom dia. Bom dia. Depois do intervalo, avaliar os planos para o ano novo e dicas para conseguir cumprir as metas. É o nosso próximo assunto. Até já.